noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Médiuns, né? Hoje o assunto vai ser bem interessante, que é sobre as perguntas sobre o desenvolvimento da psicofonia. Então, a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu até vou tentar ler todas as perguntas, porque agora é uma parte que merece discussão, né? Que não fique dúvida. Então fiquem à vontade para perguntar e também para complementar o que eu vou dizer. E para iniciar, vamos fazer uma prece juntos. Tão unidos que estamos, agradeçamos a Deus a oportunidade e permita ao Pai e os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco, nos inspire, proporcionando-nos assim um estudo harmonioso, de muita utilidade para todos nós. Em todas as casas que estão acontecendo esse estudo, possa chegar a paz, o equilíbrio e a utilidade desse estudo. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui. Que assim seja. Primeira pergunta: quantas comunicações por sessões? Se o trabalho permitir, o médium deve dar o número de comunicações que se sinta equilibrado, principalmente durante a semana seguinte ao trabalho. Então, a primeira coisa é que, se o trabalho não tiver vários doutrinadores, não dá para o médium dar muita comunicação. Então, tem trabalhos que só tem um doutrinador ou dois, né? E aí as comunicações elas são uma por vez, e isso dificulta o médium dar muitas comunicações. E o que depois mostra quantas comunicações que ele deve dar é o equilíbrio dele. Então, se você der uma comunicação e você sempre se sentir bem, não só assim que você sai do trabalho, mas durante a semana, é sinal que uma comunicação está bom. Mas se você dá uma só, e mesmo logo em seguida o trabalho, você se sente mal, muito médium, começa o trabalho mediúnico, ele dá uma comunicação só, mas chega no final, ele começa a sentir outras entidades, às vezes até atrasa o trabalho, né, o final, porque ele começa a sentir outras entidades. Então aí é sinal que uma comunicação só é pouco. Até os médiuns que estão em desenvolvimento, observando isso, eles devem começar a dar as comunicações logo no começo do trabalho. Então, às vezes, tem vários doutrinadores, é perguntado para o médium: você está sentindo alguma coisa? E ele está com dúvida, está com receio, e sempre diz que não está sentindo nada. Mas aí chega no final do trabalho, ele sente uma entidade, e depois começa a sentir outras, só que não dá tempo mais. Então o médium deve identificar quantas comunicações ele dá e ele se sente bem. E no caso, se for mais de uma, duas, três, nós temos lá no trabalho médiums bem flexíveis que dão 8, 10 comunicações num trabalho só. Então o que ele faz para dar essas 8, 10 comunicações? Ele, desde o começo do trabalho, ele já vai dando passagem. Eu mesmo, como doutrinador, quando eu pego um médium desse, eu já converso com 3 espíritos através dele. Porque aí eu já sei que ele tem essa flexibilidade e vai se sentir bem de ajudar esse tanto de espírito. Eu vou ficar vendo aqui a pergunta do pessoal. Por enquanto só estão dando boa noite. Responde boa noite. Boa noite. É que eu fui o primeiro a falar boa noite, então vocês estão respondendo o meu boa noite. Qual a responsabilidade do médium em relação às mistificações? Então, a mistificação é quando um espírito engana, ele se passa por outro. Vamos ler o comecinho para depois comentar mais alguma coisa. Nem sempre o médium percebe que o espírito que está se comunicando através dele é um mistificador. Porque o papel primeiro do médium é passar as sensações do espírito. Então, se ele é um pseudo-sábio ou é um obsessor que está passando
por um sofredor, o médium nem sempre ele percebe que o espírito está enganando. Então nós vamos ver aqui que na questão dos espíritos sofredores, que você vai ajudar no centro, nem tem necessidade de você saber se é uma mistificação ou não. Quer dizer, o doutrinador é que tem essa responsabilidade de identificar se o espírito está enganando e, no caso, vai esclarecê-lo, como a gente vai ver aqui. No caso de espíritos sofredores, a responsabilidade é do doutrinador ou dirigente do trabalho, que analisará o conteúdo das mensagens e decidirá se desmascar o espírito ou não. Então, no caso aqui, é um trabalho de ajuda aos espíritos sofredores. O que podia acontecer aqui em termos de mistificação? O espírito ser um obsessor e ficar fazendo de conta que é um recém-desencarnado, um doente, né? E aí ele já sabe que está desencarnado, mas ele fala que não sabe, fica passando de coitadinho, só para se divertir, né, com as pessoas ali, e com o doutrinador e com o próprio médium. Aí o médium, no caso, não tem a responsabilidade de desmascarar o espírito, mesmo porque às vezes o doutrinador deixa um pouco o espírito falar e só depois desmascara, né? A não ser que o doutrinador seja novato e a comunicação já se estendeu bastante e ele não percebe, né, o doutrinador, que é um obsessor, que está enganando, fazendo o pessoal perder tempo. Aí o médium pode desmascarar o espírito. Como? Interrompendo a comunicação e falando: ô doutrinador, você não está percebendo aí que há uma mistificação? Não. Ele desmascara o espírito. Então, mesmo o espírito não querendo falar, durante a comunicação ele diz assim: olha, você não percebeu ainda, mas eu não sou um espírito sofredor, eu sou um obsessor. E eu estou aqui para tirar o tempo de vocês, para perturbar vocês. É lógico que o espírito não está querendo dizer isso, mas se o médium for fazer de outra maneira, ele vai complicar. Então aí é a questão da experiência que o médium vai tendo, né? Então ele tem o papel de passar as sensações, as ideias do espírito, e no caso aí, se ele percebe que é um mistificador, então ele pode fazer isso caso o doutrinador não perceba. Mas normalmente o doutrinador percebe e está sabendo de tudo, né? Hoje eu tenho uma dúvida ali. Ô Egídio, mas tem algumas pessoas que falam que não pode receber mais do que uma. Isso me deixa com dúvidas. Diz que uma comunicação por vez, né? Na verdade, esse negócio de receber uma por vez era do tempo do apóstolo Paulo. Então, quando tinha mediunidade lá em Coríntios, por exemplo, então eles faziam o trabalho mediúnico bem assim, controlador, engessado, né? E o próprio livro Desobsessão de André Luiz fala em 2 comunicações. Então, na verdade, você faz o número de comunicações conforme o número de doutrinadores e da estrutura do trabalho. É lógico que se tiver 4 ou 5 médios e tiver um doutrinador, você vai dar uma comunicação por vez. Nós mesmos estamos fazendo agora o trabalho mediúnico à distância. É uma comunicação por vez, porque não dá para fazer simultânea. Então tem caso que não dá para ser simultânea. Mas se você tiver, por exemplo, 25 médiums no trabalho, como eu já cheguei a ter de terça-feira, por exemplo, tiver 10, 15 doutrinadores, tiver uma assistência boa, para que você vai ficar uma por vez? Aí vira uma espécie de enfermaria. Assim como tem no hospital, né, enfermarias que cuidam de 10, 20 pacientes em cada sala, mas tem também o quarto particular que atende uma pessoa só, ou 2 ou 3, no centro espírita é assim também. Tem trabalhos que é tipo consultório particular, né, hospital particular, que é uma comunicação por vez, mas tem uns que é 10 por vez, né? Então, quer dizer, no caso, essas pessoas que acham que tem que ser assim, muitas vezes são pessoas que não têm o conhecimento que pode fazer diferente. Como nós estamos vendo aqui, sempre o que vai determinar se uma coisa que você está fazendo no trabalho é certa ou não,
é os médiums se sentirem bem. Então, por exemplo, se você tiver bastante médium, tiver uns 10, 15 médiums, tiver vários doutrinadores, e aí você coloca lá essa regra, vai ser uma comunicação por vez. Mas aí os médiums começam a se sentir mal, quer dizer, termina o trabalho, a parte mediúnica, que tem que ter um tempo, né, por exemplo, 40 minutos, 1 hora, e um monte de gente está sentindo ainda as sensações. E se você for dar a comunicação um por vez daquelas 15 pessoas, vai demorar muito e vai desgastar todo mundo. Ou as pessoas, mesmo dando uma comunicação só às 15, vai demorar bastante, e algumas vão sentir que poderia ter dado mais alguma. E aí termina o trabalho, a pessoa pede um passe, ou depois ela chega em casa, ela liga para o doutrinador e fala: eu estou sentindo um espírito aqui ainda. Ou durante a semana o médium liga para você: Ivandro, eu estou sentindo um espírito aqui ainda. Quer dizer, é sinal que ele pode dar mais comunicações, que ele deve dar mais comunicações. Aí no outro trabalho ele dá 2, 3 comunicações e se sente bem. Então esse é o termômetro que mais comunicações é bom, né? Sobre espíritos zombadores, o Ademir falou ali, mistificadores. certa vez estava doutrinando e ele se intitulou como Jesus. Ah, Jesus, né? Então. Lá no Herculano também, uma vez, estava no meio do trabalho mediúnico, várias comunicações acontecendo, um espírito deu passagem para uma pessoa, até levantou e falou assim: para todas as comunicações, que eu sou o Herculano Pires e vou dar uma passagem, porque o centro chama Herculano Pires, e então ele se intitulou lá o patrono da casa e queria dar uma comunicação. Já desmascarei ele, no caso eu nem era o doutrinador dele, né? Mas como o doutrinador lá ficou sem palavras, eu desmascarei o espírito, o médium se melindrou, demorou uns 3 meses para ele voltar novamente para o centro, mas ele acabou voltando. E aí depois a mulher dele disse que em casa ele estava fazendo consulta, o médium, como se fosse o Herculano Pires. Então ele fazia trabalho mediúnico nele, na casa dele, e dava consulta para as pessoas como sendo o Herculano Pires. E na verdade era um mistificador, né? Aí ele chegou à conclusão que era um mistificador, parou com os trabalhos em casa e voltou para o centro, graças a Deus. Deu tudo certo. O Egídio agradeceu, ele falou que agora ele entendeu. Isso. Na verdade, Egídio, uma coisa bacana a gente falar sobre isso é que, embora o Espiritismo seja um só, são as 5 obras codificadas por Allan Kardec, cada um faz o Espiritismo à sua moda, e o trabalho mediúnico também. Então cada um tem um entendimento, uma ideia, né? E nós temos que respeitar. Então um médium, por exemplo, que vai num trabalho que o dirigente acha que tem que ser uma de cada vez e ele começa a se sentir mal porque uma é pouco, ele vai ter que procurar outro trabalho, né? Tem que respeitar e não dá para mudar isso, né? No caso de espíritos sofredores, que eu já li, né, a responsabilidade é do doutrinador ou do dirigente do trabalho, que analisará o conteúdo das mensagens e decidirá se desmascara o espírito ou não. Porque às vezes o obsessor está passando por sofredor e o doutrinador deixa, aí ele vai cansar. Então ele vai tratando com amor, com carinho, aí o próprio obsessor às vezes interrompe, fala: você não percebeu que eu sou um obsessor, né? Porque aí ele se cansa também, né? Então eu já fiz isso, né? Eu via que o espírito estava enganando, mas deixei correr, tratei ele com carinho, com amor. Ele não aguentou, né? E ele mesmo se revela, né? Porque quando o espírito ele está mistificando, não é uma coisa natural, ele está enganando. E ele não consegue, diz Allan Kardec, ficar na farsa por muito tempo. Então chega uma hora, fica um absurdo o que ele está falando de conformidade com a realidade. Então fica uma coisa patente, né? No caso de mensagens instrutivas, aí sim o médium deve se policiar para não ser canal de comunicações perturbadoras. Sempre que damos uma mensagem instrutiva, devemos aceitar as críticas que muitas vezes são instrutivas e não nos melindrar. Então, no caso, se for o médium psicográfico ou mesmo psicofônico,
e que dá uma comunicação instrutiva, e aí no caso é uma mistificação, está enganando as pessoas, aí ele deve se policiar. E no caso, se ele não se policiar e alguém notar que a mensagem é enganosa e fazer uma crítica, ele tem que estar disposto a absorver essa crítica construtiva, né? E descobrir que ele está sendo um canal ali de mentira, né? Então, quem dá comunicação instrutiva no centro, seja pela psicofonia ou pela psicografia, ele tem que estar sujeito à crítica das pessoas, né? Quantas vezes ir ao centro por semana? Isso também depende da estrutura da casa espírita que o médium frequenta e também do equilíbrio do médium depois que ajuda as entidades. Então tem trabalhos, as 2 casas que eu frequento, elas têm trabalhos mediúnicos todos os dias, até tem uma, o Nova Luz, que é um trabalho privativo, o resto é aberto, né? Minto, não são todos os dias, são 3 dias por semana. Já lá no Herculano são 5 dias por semana. E os trabalhos são todos parecidos. Então, se você não puder ir no dia que você está acostumado, você pode ir no outro dia da semana. Mas tem centros espíritas que não têm trabalhos mediúnicos, vários durante a semana. Então, ele não consegue ir várias vezes, só dá para ir uma. Ou tem casas também que não deixa misturar os trabalhos. Quer dizer, se você vai num trabalho de quinta, por exemplo, você não pode ir de terça. Então, se a casa tiver essa norma, então você só pode ir uma, né? Mas é bom as casas que têm vários trabalhos mediúnicos em dias diferentes, porque tem médium que mesmo o trabalho tendo vários doutrinadores e permitindo que ele dê 2, 3 comunicações que ele se sente bem, é pouco para ele. Principalmente no começo. Quando você começa a desenvolver a mediunidade, você tem uma necessidade muito grande de ajudar muitas entidades. Parece que sempre quando você chega na casa espírita para desenvolver a mediunidade, você chega atrasado. Então lá tem um acúmulo de espíritos que quanto mais rápido você ajudar, você se sente bem. Então existem muitos casos de médiuns que no primeiro ano do desenvolvimento da faculdade, ele tem essa necessidade de ir várias vezes no centro. Mas à medida que ele vai ganhando experiência e ajudando muitas entidades, essa necessidade de ir muitas vezes, e mesmo o número de espíritos que ele está ajudando cada vez que ele vai na casa espírita, diminui. Então, o termômetro que vai mostrar quantas comunicações e quantas vezes ele deve ir no centro, é ele estar bem. Então, se ele estiver indo uma vez só e ainda não se sente bem e puder ir outro dia, vai outro dia. E aí ele vai ver se vai ser bom para ele. O Jefferson falou aqui, o médium pode participar de trabalho mediúnico em mais de uma casa espírita? Pode, mas tem centro espírita que não permite. Então tem centro espírita que, se souber que a pessoa está em outro centro, ela é expulsa do centro. Não deveria, mas tem isso. O Herculano até, ele fala da solidariedade que deveria existir entre os centros, né? Mas tem muitos centros, principalmente os centros grandes, que para manter a harmonia, eles se institucionalizam. O que é a institucionalização? Eles colocam um monte de regra. Porque tem centros, por exemplo, que recebe 100, 200 pessoas por dia. Em Jundiaí aqui eu sei de centros assim. E o que acontece? Se ele abrir o trabalho mediúnico para todo mundo, vai ser um desequilíbrio grande, né? Então ele vai ter que colocar um monte de regra. E aí muitas vezes essas regras que são boas, né, para a estrutura da casa, acaba dificultando o desenvolvimento do médium. E no caso, essas casas grandes, elas não vão aceitar o médium de outra casa. Então a minha filha mesmo, Priscila, ela se mudou para Campinas e ela tinha um sonho, né? Frequentar um trabalho mediúnico em Campinas. Não conseguiu, porque lá os centros são grandes e para entrar no trabalho mediúnico, mesmo ela que tem mais de 10 anos de experiência na mediunidade, eles não aceitam. Então nem se ela levar lá uma carta do dirigente atestando que ela é médium, eles não aceitam. E aí acabaram, conseguiu ir num centro.
e deixaram ela frequentar o trabalho mediúnico, mas era só para o desenvolvimento, e ela não conseguia dar o número de comunicações que ela estava acostumada, e muito menos dar a passagem dos espíritos que ela estava acostumada. Porque como era um trabalho mais assim, de desenvolvimento, se ela dava a passagem dos espíritos muito endurecidos, né, o pessoal surtava lá, porque dizia que não era para receber aqueles espíritos, né? Então seria bom que os centros tivessem uma maior solidariedade, né, e permitisse que os outros médiuns frequentassem os trabalhos mediúnicos, mas existem esses problemas que eu estou dizendo, e até as casas que colocam essas regras não estão erradas de todo, né? Então elas têm lá o seu porquê, né, e nós devemos respeitar. E no caso da minha filha, ela teve que voltar para Jundiaí, porque em outra cidade ela não conseguiu, né? Então às vezes para você se entrosar em outra cidade, em outro centro, demora 2, 3, 4 anos, né? Uma burocracia. Sempre, como eu já falei, o melhor termômetro é o estado emocional que o médium fica depois do trabalho. Com o tempo, cada médium descobre o número de vezes que deve frequentar o trabalho mediúnico e o número de comunicações que é melhor para o seu caso. Muito bem. O Valdir está dizendo que está entrando com o atraso, não tem problema, depois fica gravado, né? Mediunidade fora do centro. Até a Priscila tinha perguntado da outra vez, e aí vou responder agora, Priscila, para você. Até a Priscila, minha filha, estava falando, talvez esclarecendo o que eu falei aqui, né? Às vezes eu mudo tudo o que aconteceu. Na verdade, a Priscila, que foi para outra cidade, na verdade não me deixaram dar comunicação nenhuma, olha que maravilha. Me disseram que era necessário estudar por 3 anos, porque era obrigatório que os médiuns estivessem treinados para dar 14 comunicações por sessão. No caso, 14 comunicações por sessão? Cada médium ia dar 14 comunicações? E o Egídio está dizendo aqui, tem casa que precisa estudar 5 anos para o médium. É correto isso? Então, é o que eu disse. Quanto maior a casa, ela acaba colocando mais regras, né? E cada um faz o espiritismo à sua maneira, e a gente não pode dizer que é errado, né? Então, assim como eu tenho uma visão do espiritismo, outra pessoa tem uma visão do espiritismo também. Nós recebemos na nossa casa uma vez o Wilson Garcia, que é um purista da doutrina, e ele foi ver o nosso trabalho mediúnico lá, né? Inclusive, ele foi num domingo fazer ele foi para falar sobre mediunidade. E ele ia falar das 2 às 17 horas, das 14 às 17. Aí eu fui em uma cidade aqui perto, num simpósio que ele fez pela manhã, e ele disse assim para mim, Ivando, eu vou lá no centro de vocês à tarde e eu sei que vai ter pouca gente, né? Porque domingo à tarde é difícil as pessoas irem. Eu falei, não, vai ter mais de 100 pessoas, que eram os médiuns da casa na época, né? Vai ter mais de 100 pessoas e o pessoal frequenta o trabalho mediúnico, tem experiência. Aí ele foi, realmente estava lotado, e ele é uma pessoa bem aberta, né? Mas no final ele falou assim pra gente, olha, eu achava que eu tinha uma interpretação da doutrina mais liberal e que podia fazer isso, fazer aquilo, né? Vocês estão muito mais à frente de mim, porque eu tenho uma visão mais aberta, mas a casa que eu frequento é pequena. Então vocês que têm um espaço maior, vocês conseguiram fazer coisas que eu nem imaginava. Então, na verdade, cada um faz o trabalho mediúnico dentro, lógico, de uma moral, de uma ética, conforme a sua visão, né? Conforme a sua interpretação, e nada é errado, né? Já que os espíritos vão ser ajudados e os médiuns vão estar equilibrados. Mas se você não tiver os médiuns equilibrados, aí sim é sinal que alguma coisa está errada. A Priscila respondendo para a Carol. A Carol falou assim, bendito seja o Ivando em nossas vidas. O Ivando. Bendito Herculano Pires, porque tudo isso que eu faço é conforme as orientações de Herculano Pires, né? Até as pessoas falam muito de Herculano Pires, é a melhor tradução das obras básicas de Kardec, mas as pessoas não estudam Herculano Pires em relação à mediunidade, por exemplo, que está no livro O Espírito e o Tempo, o livro Mediunidade,
porque as pessoas acham que ele era muito revolucionário, né? E na verdade ele era racional, porque ao mesmo tempo que ele coloca uma certa assim, liberdade no trabalho mediúnico, se você for ver o trabalho dele de desobsessão, eu nunca vi um trabalho tão rígido quanto o dele, porque no desobsessão ele tinha médicos, né, para conversar com as pessoas que iam ser atendidas e até dava receituário. Então, no caso, médico, psicólogo e psiquiatra. Então, ele fazia um trabalho mediúnico, assim, de desobsessão muito rígido. Aí, no caso, eram poucos médiuns experientes, mas era o trabalho de desobsessão. Mas o trabalho de doutrinação normal da casa espírita, aí ele já era mais liberal, né? E aí, no caso, a maioria dos centros acham que ele era liberal demais. Sim, 14. Se deixasse um médium novo ajudar, diminuiria essa carga, né? Então, os poucos médios, a princípio está dizendo que participavam, já que eles engessavam muito, aí davam 14 comunicações, cada médium. Então era difícil você dar comunicação, mas quando você começava, você dava 14. Mas e se você não for médium de dar muitas comunicações, né? Porque tem médium que não consegue dar muitas comunicações, cada um é um, né? Mas respeitemos. Então, como lidar com sensações de espíritos sofredores em casa ou no trabalho? O médium deve se esforçar para pensar e ajudar os espíritos através de sua mediunidade apenas no centro espírita em trabalho específico. Então, quando você é médium, você tem essa facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual e dar passagem. Se você não tomar cuidado, você vai dar passagem de espíritos o dia inteiro. Porque nós estamos sempre rodeados por espíritos sofredores, espíritos que querem conversar. E como se diz, o médium é como se fosse uma lâmpada que atrai os mosquitos, né, as mariposas. Então os espíritos desencarnados, eles percebem que você é médium. Mas no caso, no seu trabalho, na sua família, não é hora de você dar passagem dos espíritos. Então você pode até sentir os espíritos. Você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, se ela está influenciada por um espírito necessitado, você percebe, mas você não vai dar passagem. Então você não vai interromper a conversa com a pessoa e falar: olha, eu sou médium e eu estou sentindo um espírito que está influenciando você, eu vou dar passagem, eu vou falar para você o que ele quer dizer para você. Não, não é a hora. Você, quando percebe um espírito, como nós vamos ver, você faz uma prece para ele e encaminha para o centro. E depois volta para o seu normal. É difícil para os médiuns no começo, porque como eles começam a usar a faculdade e eles percebem os espíritos, eles ficam tentados a ficar dando passagem dos espíritos, né? E aí muitas vezes pode cair numa obsessão, né? Porque aí às vezes o espírito que está influenciando ela é um obsessor, mas às vezes ele se passa por protetor. Então muitas das vezes que o médium está super inspirado por um espírito que fala sempre para ele, às vezes psicografa, é um obsessor. Então é um perigo danado você dar comunicações fora do centro, né? O Valdir está dizendo alguma coisa? Vamos ler? Vou fazer uma sugestão. Poderia haver, quando a situação volte ao normal, estudo das obras dele no Nova Luz ou Herculano mesmo? Então, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, a maioria das coisas já é Herculano Pires, né? Então isso aqui mesmo que a gente está vendo é tudo Herculano Pires. Mas poderíamos, principalmente o livro O Espírito e o Tempo, né, que é fantástico, né? Diz que é um dos 8 melhores livros do mundo em relação ao espiritismo. Então poderíamos fazer um estudo sim. O problema é que se você faz um estudo das obras de Herculano Pires, se atrai pouquíssima gente, né? Porque é uma coisa muito séria, né? E aí as pessoas são grupos pequenos, né? Mas eu já estudei muito Herculano Pires lá no Herculano Pires. Giselda está entrando também, boa noite. A Mara diz o seguinte: quando eu não tinha muito conhecimento, tive sensações horríveis conversando com algumas pessoas, depois senti muita fraqueza.
Então, é comum o médium que recebe espírito sofredor perceber os espíritos sofredores que estão com as outras pessoas. Mas o que acontece é que quando você não vai no centro, isso fica com mais frequência. Porque se você não vai ao centro, você acaba ajudando os espíritos sozinho. Mas quando você vai no centro, a sua responsabilidade de ajudar os espíritos individualmente cessa. Porque aí você é efetivo num trabalho mediúnico e eles vão ajudar os espíritos. Então, quando algum espírito chegar perto de você, você encaminha para o centro. O problema é se você não for em centro nenhum e não puder encaminhar para lugar nenhum. Aí você está enrolado com esses espíritos. Mas se você vai numa casa espírita, e que é o ideal, se não é a hora, você sente os espíritos e encaminha eles para o centro. Eu, uma vez, uma moça, né, que começou a desenvolver a mediunidade, ela me ligou e falou: Evandro, eu estou sentindo um espírito aqui. Nossa, veio uma vizinha aqui bater um papo comigo e ela deixou um espírito aqui. E eu falei: o que você está fazendo, né? Depois que ela foi embora, eu fui arrumar a cozinha. Eu fui arrumar a cozinha, mas eu passei mal, né? E o que eu devo fazer? Eu falei: olha, nós vamos encaminhar esse espírito e você volta para arrumar a cozinha. E na hora que você for arrumar a cozinha, o que você faz? Você pensa só na cozinha, não pensa mais em espírito. Porque se você for arrumar a cozinha e ficar pensando na entidade, você se sintoniza a ela e volta às sensações. Então, o médium que está começando no desenvolvimento mediúnico, ele tem que fazer esses exercícios. Ele sente as entidades, encaminha para o centro e depois volta para o seu dia a dia. Então, você está no seu trabalho? Você trabalha. Você está no lazer com a família? Você se concentra no lazer com a família. Então, é um exercício para você canalizar os seus pensamentos nas coisas materiais, que são o momento que você deve viver. E aí a questão espiritual de ajudar os espíritos desencarnados no trabalho mediúnico. Mas o que acontece com o médium em desenvolvimento? Durante a semana ele sente os espíritos e fica telefonando para os doutrinadores para ajudar ele. Chega na hora do trabalho mediúnico, ele não dá passagem. Então ele está sentindo o espírito, ele poderia dar passagem, ele não dá. Demora às vezes para ele engrenar, dar as comunicações no centro. Então você tem que fazer ao contrário. Ao invés de dar passagem fora, dá passagem no centro. Caso sinta algumas sensações, então, fora da casa espírita, deve encaminhar a entidade para a casa espírita em pensamento. Depois deve voltar aos seus afazeres e se concentrar nele. E no caso aqui, esse encaminhar o espírito em pensamento, fazer uma prece, é uma coisa instantânea. Então não é como o passe que nós vamos ver aqui, que você, para dar o passe, você vai ter que se concentrar, fazer uma preparação. Não, aqui você só vai desintonizar do espírito. Então assim que você começa a sentir uma entidade, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou sentindo uma entidade sofredora. Eu penso assim: meu irmão, não é a hora de eu te ajudar, mas vou te encaminhar para um lugar que vão te ajudar. É lá o centro Herculano Pires, vá com eles, Deus abençoe, e já volta. Em 10 segundos você faz o pensamento e volta para os seus afazeres. Na verdade, o problema não é você encaminhar o espírito. Na verdade, o problema é que você não consegue desintonizar dele. Então você sintoniza com o espírito e você quer dar passagem, você não quer fazer o que você está fazendo ali materialmente. Então você vai ter que fazer um exercício de se concentrar numa coisa por vez na sua vida. E no caso da parte mediúnica, é só quando você for na casa espírita. Eu vou falar aqui sobre pedidos de passe e conselho. Nós já fizemos o curso de passe, já passamos de leve sobre esse assunto, mas eu vou voltar no tema, que é uma coisa muito importante. Porque quando a gente começa no desenvolvimento mediúnico, é comum as pessoas pedirem passe para a gente em casa. E para você, se você é médium, não se perturbar, nós vamos ver aqui o que aconselha Herculano Pires. Então o Valdir perguntou isso aqui, por exemplo. O Valdir é Herculano Pires, do livro Obsessão, Passe e Doutrinação.
É muito comum chegarem pessoas ao centro ou mesmo dirigindo-se à casa de um médium pedindo passe com urgência. O passe não pode ser dado a qualquer momento, de qualquer maneira. Então, mesmo no centro espírita, não começou o trabalho mediúnico ainda, ou o trabalho de estudo. Chega uma pessoa lá querendo tomar um passe urgente e já vai embora. A pessoa é o papa-passe, né? Ela vai, toma o passe e vai embora. Não dá para você dar o passe instantaneamente, vai ter que fazer uma preparação. O passe não pode ser dado a qualquer momento e de qualquer maneira. Deve ser sempre precedido de preparação do passista e do ambiente, bem como do paciente. Então, o próprio paciente vai ter que se recolher, né, se concentrar para receber. Não é uma coisa mágica e instantânea. O médium precisa de preparação para bem se dispor ao ato mediúnico do passe. Atender a esses casos imediatamente é dar prova de ignorância das leis do passe. Tudo depende de sintonias que precisam ser estabelecidas. Vejam como tudo é bom senso, né? E aí as pessoas criticam o Herculano, mas nesse sentido ele é mais austero. Então o que acontece com o espírito mais elevado? Ele sabe falar as coisas no momento certo. Então nesse momento o Herculano é mais rígido. Outras pessoas às vezes dão o passe com mais liberdade a qualquer momento, acho que é coisa simples. Então tudo é uma questão de bom senso. Sintonia do médium com o seu estado íntimo, sintonia do passista com o espírito que vai atendê-lo. Sintonia das pessoas presentes com o ambiente que se deve formar no recinto. Eu até, acho que semana passada, acho que até ela está assistindo aqui, uma senhora me ligou, né? E pediu um passe à distância. E eu estava tranquilo, quarentena, a gente está sempre tranquilo, né? Eu peguei na hora, aí eu falei para ela fazer uma leitura do Evangelho em casa, e colocar uma água para frutificar, né? Fazer um mini evangelho em casa. E aí, na hora, eu peguei o evangelho, fiz uma prece, li o evangelho e mentalizei ela, né? Eu li a fotinho dela lá no WhatsApp e mentalizei ela, a casa dela, peguei o endereço dela. As pessoas acham que os espíritos sabem tudo, não sabem nada. Ou sabem, mas dá mais trabalho. Então, se você pegar o endereço da pessoa, é melhor. Aí eu li em voz alta o endereço dela. E depois perguntei se ela ficou bem, né, no dia seguinte. Aí ela disse que na casa dela também, a mãe dela não estava se sentindo bem, estava acamada há um tempo. E assim que a gente começou a fazer a prece, né, a mãe dela levantou. A mãe dela levantou, atravessou 2 portões, foi fazer alguma coisa lá fora, não sei se cuidar de planta. A mãe dela deu um estalo, né, ficou boa. Então aí é a prova, né, de que a espiritualidade nos ajuda, né? Tudo isso se consegue através da prece, do interesse de todos pela ajuda ao necessário, ao necessitado. A Carolina aqui falando, né? O Ivandro é muito solidário, pessoal. Todos aqui terão essa oportunidade abençoada do trabalho mediúnico. Realmente, quando começar a parte presencial, quem quiser ir lá, a gente vai abrir espaço para participar. E o nosso centro é bem grande, cabe todo mundo. Dar um passe sem essas medidas preparatórias é uma imprudência e um desrespeito aos espíritos que podem estar empenhados em outros afazeres naquele momento. Então, principalmente os espíritos mais elevados, eles não são como uma babá que está à disposição da gente a hora que a gente pedir. Não. Na verdade, quando você vai fazer aí um passe, você vai movimentar o pessoal de plantão lá no centro. Então você sintoniza com o centro, né, pede a eles, sempre tem um plantão lá, eles vão destacar alguém para vir fazer o passe. Mas não é nada mágico e instantâneo, você vai ter que ter a sintonia, né? E principalmente quando você é efetivo no trabalho, o seu pedido é muito mais rápido atendido. Então, por exemplo, se você só vai no centro e não ajuda nada, sempre só recebe, o seu pedido nem sempre tem a força necessária para movimentar o pessoal lá.
Mas se você você já é passista no centro, ou você já é médium, ou você está na sustentação, né? Aí sim o seu pedido é ajudado. Tem um caso do Chico Xavier que a tia dele ficou louca. E aí ele ficou muito preocupado, né? E ele fez uma prece ao Chico Xavier. Ó, pra vocês verem como uma coisa não é fácil fazer um pedido para alguém. Aí ele pediu para a tia, né? E não adiantou nada, a tia continuou louca. E aí ele perguntou para o Emmanuel, né? Falou: Emmanuel, fiz uma prece aí para minha tia e não adiantou nada. Aí o Emmanuel perguntou para ele: quando você se interessou pelos alienados mentais? Ele falou: não, essa é a primeira vez, né? Eu nunca tive um caso na família. Então o seu pedido para os alienados mentais não adianta nada, porque você não faz nada para eles. Então, se você fosse uma pessoa que estava acostumada a ajudar esse pessoal com esse problema, o seu pedido teria uma força muito grande. E mesmo se ela não tivesse o merecimento de ser ajudada por ela mesma, você intercederia por ela. E alguém que está nesse tipo de trabalho tem uma força muito grande, mas não é o seu caso. Então, se você quiser ajudar os alienados mentais, não queira ajudar só a sua tia, porque no caso ela ficar louca, deu um monte de problema para ele teve que ficar ajudando outras pessoas que ela ajudava, então ele estava mais preocupado em não ter tanto trabalho, né, do que ajudar a tia. Disse o Emmanuel isso para ele, né? Então vocês vejam, até o Chico Xavier, ele não conseguia interceder por todo mundo, por melhor que ele fosse, porque os trabalhos deles eram específicos, né? Então, para o nosso passe funcionar e dar certo, você tem que ter preparação, você tem que ter a ligação lá com o centro, de preferência ser o médium passista lá no centro, aí sim o seu pedido é ajudado. A Thelma está dizendo que a internet dela está muito ruim, não está conseguindo acompanhar. Às vezes acontece, deve ser particular, né? Mas depois vai ficar gravado, dá para assistir depois. Todas as vezes que aconteceu esse problema, eu assisti depois os vídeos e ficou normal. A falsa ideia de que basta estendermos as mãos sobre uma pessoa para socorrê-la é uma pretensão que tem suas raízes nas práticas mágicas, né? Então, assim como quando um passe é feito com muito ritual, né? E a pessoa acha que fazendo aqueles rituais já vai resolver, muitos que fazem o passe de improviso têm essa ideia, né? Só de estender a mão lá e fazer alguns gestos já está resolvido, mas não é assim que funciona. O passe não é um ato de magia, mas uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos acompanham. Porque no caso do passe, quem faz o passe são os espíritos, não somos nós somos o intermediário, nós vamos doar fluidos, mas quem vai fazer o passe são os espíritos mais elevados, especialistas, né? Então você vai ter que chamar eles para eles fazerem o passe. A existência e a ação dessas entidades não são uma suposição, mas uma realidade provada cientificamente e hoje necessariamente integrada às leis naturais, pois não decorre de visões místicas, mas de fatos, de fenômenos objetivos cujas leis já foram descobertas. Então você se concentra, né, evoca os bons espíritos, faz uma leitura edificante e aí sim vai fazer o passe. Os fenômenos paranormais não são de natureza mágica, nem pertencem ao mito, mas ao real, verificável por métodos adequados de pesquisa e até mesmo por meios tecnológicos. Então isso que nós lemos aqui é do livro Obsessão, Passe e Doutrinação, do Herculano. Inclusive essa questão aí de preparação, de súplica aos espíritos elevados, a gente vê até nos livros psicografados, né? Eu até já falei aqui, mas falando novamente, no livro Ação e Reação, que foi escrito em homenagem ao centenário do Livro dos Espíritos, tem um caso lá, né, de uma senhora que vivia numa favela e ela tinha um filho paralítico, com problema mental, e ela ficou com um problema no coração.
E aí despertou lá um alarme em nosso lar, e o Alexandre e o André Luiz foram destacados para ver o que estava acontecendo. Ela nem foi no centro espírita, mas dela ficar doente, ela nosso lar lá já sabia que ela estava doente, porque no caso, como ela tinha uma criança com muitas limitações, né, paralítica, com problema mental, e eram só os dois, se ela desencarnasse, o outro lá, o Sabino, ia desencarnar também. Aí foram até a casa dela, mas como o problema era muito grave, o Alexandre, acho que era o Alexandre que estava com o André Luiz, ele fez uma prece e veio 5 espíritos, né, médicos do plano espiritual, especialistas em problema cardíaco, e resolveram o problema. Então mesmo ele, né, eu acho que nem era ele, acho que era o Clarencio, que era ministro lá em nosso lar, ele não conseguiu resolver o problema. Aí ele teve que chamar espíritos especialistas no coração para resolver o problema. Então vejam, se até na espiritualidade os espíritos nem sempre conseguem fazer tudo, por mais possibilidades que eles tenham, e eles pedem, né, a intercessão de outros espíritos mais especialistas, nós é a mesma coisa. Então não basta você simplesmente fazer uma prece e estender a mão para a pessoa com a cara de bonzinho, né? Vai ter todo um processo por detrás, a sua sintonia, o merecimento da pessoa e principalmente a presença dos bons espíritos, né? Agora outra pergunta, né? Até que ponto o médium pode externar todos os pensamentos e sensações dos espíritos? Então muitas vezes quem está começando o desenvolvimento mediúnico, ele acha que a comunicação mediúnica é uma coisa automática e que o espírito entra lá no corpo dele e dá a comunicação sem nenhuma participação dele. Não. Na verdade, a maioria das comunicações elas são conscientes. Então você como médium sente o espírito e você dá a passagem. E nem sempre, como você dá a passagem de espíritos sofredores, necessitados, você passar todas as sensações que o espírito está querendo vai ser bom. É como, por exemplo, aqui na Terra. Se, por exemplo, entra uma pessoa bêbada num templo religioso, e aí ele vai bagunçar tudo. E aí você pergunta para ele, o que você quer fazer, meu irmão? Ele fala, eu quero empurrar os bancos, eu quero empurrar as pessoas, eu quero até bater em alguns. Você vai deixar? Não, você vai segurar o bêbado, né? No plano espiritual é a mesma coisa. Então, às vezes o espírito quer fazer um monte de coisa e você tem que colocar limites, como vai dizer aqui. Então é até o ponto de não perturbar o ambiente. Então você está dando comunicação do espírito para ele ser ajudado, para ele ser esclarecido. Mas isso não pode colidir com a harmonia do ambiente. Então, por exemplo, se você der uma comunicação e falar um palavrão muito cabeludo, é um problema. Porque assim que você falar aquele palavrão, todo mundo vai olhar para você. Então, ainda se for uma comunicação por vez, não tem muito problema, né? Porque é uma por vez, aí até a utilidade de uma por vez. Então, está todo mundo concentrado só naquela, aí tudo bem. Mas e se estiver tendo 10 comunicações, por exemplo, e alguém fala um palavrão? Todo mundo desconcentra e vai falar, vai ver o que está acontecendo. Ou se simplesmente a pessoa começa a falar num tom muito mais alto do que os demais, já perturba o ambiente também. Ou, por exemplo, o espírito começa a se mexer. Então, às vezes, tem pessoas do lado, né? E o espírito começa a se mexer. Vai dar problema também. Ou mesmo se ele quiser se levantar. Tem espírito que quer levantar. Então, por exemplo, tem espírito que ele quer ir embora. E aí o médium vai fazer o quê? Vai embora? Às vezes acontece. Eu uma vez estava num trabalho, o médium pegou, levantou no meio do trabalho e foi embora. Aí no outro trabalho eu falei para ele, por que você foi embora no meio do trabalho? Ele falou, mas me veio uma ideia de ir embora, sabe, uma ideia assim, aqui não tá bom, eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu saí correndo. Eu falei, criatura, não era a ideia sua, era do espírito. O espírito queria sair, não você, era só você dar a passagem, né?
Então, conforme o que o Espírito fale para você fazer, muitas vezes perturba o ambiente. Eu, quando comecei na minha carreira de doutrinador, tinha uma médium, bem no começo, uns mais de 30 anos atrás, que era louca para pegar a cadeira e quebrar a cadeira na cabeça do doutrinador. E eu vi ela fazer isso com vários doutrinadores. E aí um dia eu era o doutrinador. Na hora, fiquei esperto, eu já levantei. Porque ela se levantava, ela saía da cadeira dela, era um trabalho em volta da mesa. Ela saía da mesa, ela levantava, ela ficava apoiando na cadeira e depois pegava a cadeira e ia tentar bater na cabeça do doutrinador. Só que todo mundo segurava, né? E era sempre aquilo, né? Mas eu estava sentadinho do lado dela, assim que ela começou a dar comunicação e se levantou, eu me levantei também. E fiquei bem pertinho dela, porque de longe era perigoso ela me acertar a cadeira, né? Mas eu perto não dava. Aí assim que ela tentou jogar a cadeira em mim, eu segurei, né? E até depois, no final do trabalho, o marido dela participava também. Eu perguntei para ele, né? Fulano, será que a sua mulher é uma médium consciente ou inconsciente? Ele falou, eu quero crer que ela é inconsciente. Porque se conscientemente ela faz toda essa palhaçada, eu vou bater nela. Mas eu acho que era inconsciente mesmo, coitada. Mas sabe o que aconteceu? Depois ela engravidou. E aí, graças a Deus, ela não foi mais no centro. Porque tem pessoas que engravidam e continuam no centro e a espiritualidade vê se dá para dar passagem ou não. Mas no caso ela, a gente disse para não, você está grávida, não precisa mais ir no centro, né? E ela ficou. E aí depois ela passou os anos, ela teve gêmeos. E ela trouxe os filhos dela para a evangelização. E aí um dia eu passei lá pela evangelização, um dos gêmeos dela, eles tinham colocado umas florzinhas lá num lugar novo lá. Assim que ele viu as florzinhas, ele falou assim pro pai dele, eu vou quebrar todas essas flores aí. O pai dele falou, não vai quebrar. E aí eu fui pro meu trabalho lá, que era diferente da evangelização. Aí no final fui lá ver as florzinhas, não tinha uma flor lá, ele tinha derrubado tudo. Quer dizer, os espíritos que ela dava passagem, quebrava tudo, foram os gêmeos que ela teve depois, né? Então, na verdade, ela foi médium dos próprios filhos, né? Enquanto se espera um doutrinador, outra pergunta, dá para ir doutrinando o espírito comunicante sozinho? A Gisela está dizendo aqui. O Marcelo está falando aqui, eu já levei uma cabeçada do médium que quis se levantar. Eu lembro esse dia que o médium quase quebrou o dente do Marcelo, né? Tinha um médium lá no Herculano que toda vez que ele ia dar comunicação, ele começava assim, boa noite, e fazia assim. E o Marcelo não conhecia esse médium, é um médium novo. E aí os médios eram sentados na mesa, e o Marcelo foi bem atrás dele assim, e falou, boa noite. O médium foi assim, acho que quase quebrou o dente dele, né? Eu lembro desse dia, Marcelo, né? Hoje em dia a gente já faz o trabalho, todo mundo sentado em volta, não tem esse problema aí. E aí, se você está sentindo um espírito e não tem um doutrinador para conversar, o que você faz? Mas a Gisela também fez mas o dela foi bom, ó. A Gisela daqui, uma vez levei um susto com um médium, ele se virou e me deu um abraço. Então pode ser um bom espírito, né? Que influenciado deu um abraço na outra pessoa, né? Aí é uma coisa boa, né? Então a questão é que às vezes tem pouco doutrinador e vai demorar muito. Você já está sentindo o espírito e vai demorar muito para chegar um doutrinador. Aí você pode em pensamento conversar com o espírito, mas você não precisa falar em voz alta, é só em pensamento. Então você vai sentir as sensações do espírito e em pensamento dizer o que ele precisa escutar. Você vai acalmando o espírito. Sim, em pensamento. O médium pode ir acalmando o espírito conforme percebe o estado e sensações da entidade. E aí, muitas vezes, o espírito acaba sendo doutrinado pelo próprio médium, e aí chega o doutrinador
e pergunta, está sentindo alguma coisa? Aí você não está sentindo mais nada. Mas aí você não precisa falar para o doutrinador, eu estava, né? Mas como você não chegava, eu mesmo conversei, não precisa falar nada disso. Então, e às vezes acontece também de você ir doutrinando o espírito em pensamento, e no meio chega o doutrinador, o que você faz? Aí você começa a dar a comunicação sem explicar nada para o doutrinador. Você não precisa falar para o doutrinador, como você não chegou, eu vim e já estou conversando com o espírito. Não precisa. Aí você começa do começo, contar a história do espírito, né? E o doutrinador vai terminar. E se o espírito não se pronunciar? Então, às vezes, o espírito não fala. Eu mesmo estou com uma médium lá de terça-feira e ela parou de ir nos outros trabalhos porque ela não conseguia dar passagem, porque ela só dá passagem de espírito que não fala. Existem 5 causas aqui, né? A primeira é o médium em desenvolvimento. Então, às vezes o médium tem dúvida, né? E o espírito até poderia falar, mas ele não tem ainda aquele desenvolvimento. Médium acostumado a passar 100% as sensações da entidade. Quando o médium é inconsciente, e muitas vezes a condição do espírito é de não falar. Nós vamos ver aqui várias causas que o espírito não fala. E aí, no caso médium, se ele passar 100% a sensação do espírito, o espírito não vai falar. Até essa senhora que não conseguiu se desenvolver em outros trabalhos, eu resolvi o problema dela. Eu falei para ela, então, você só recebe espírito com algum problema no aparelho vocal ou um problema psicológico que não fala, né? Ela falou, sim. Então, mas você sabe qual o problema dele? Eu sei, cada um não fala por um motivo. Aí eu disse para ela, você fala isso para nós. Ela falou assim, como fala? Eu falei, então, se o espírito teve um acidente automobilístico e está com a faringe afetada, você fala, claro, eu não estou conseguindo falar porque a minha garganta foi machucada. Quer dizer, o espírito não consegue falar, mas você consegue captar a ideia dele, as sensações dele, e deve falar isso para o médium, né? Para o doutrinador. Teve uma vez, até nós vamos ver esse caso aqui, de uma médium, que eu vi que vários trabalhos, os doutrinadores não conseguiam conversar com ela. Ia lá e ela não falava nada. Aí, um dia que terminou o trabalho, eu conversei com ela. Falei, por que você não está dando passagem? Ele falou, o espírito, ele foi muito rico em outra vida, e ele é muito orgulhoso, ele não acha que nós não somos merecedores de escutá-lo, de conversar com ele. Eu falei, então, mas nós vamos conversar com ele na próxima vez? Você faz o seguinte, assim que ele não quiser falar, você conta para nós. Todo pensamento que ele tiver, você fala. Ela diz, mas ele não quer falar. Eu falei, então, mas não precisa você ser 100% o que ele quer dizer. Você vai falar o que é melhor para ele. Aí no outro trabalho, eu já fui direto nela lá. Aí no comecinho ela já falou, olha, eu sou um espírito orgulhoso, eu fui muito rico, vocês são muito pobres, eu não quero conversar com vocês. Aí eu já conversei com o espírito e consegui ajudá-lo, né? Então, às vezes, é falta de sintonia entre o doutrinador, o médium e a assistência. Então, para que a comunicação ocorra bonitinho e o espírito seja ajudado, precisa ter o doutrinador equilibrado, o médium, a assistência e os bons espíritos. Eu nem coloquei os bons espíritos, porque os bons espíritos é certeza que sempre tem. Mas, por exemplo, se o doutrinador for novato e tiver muitas dúvidas, já complica. Se o médium também for novato e tiver dúvidas, tiver receio, também complica. E a assistência também, quem está vibrando, se não tiver em sintonia ali com a ajuda ao espírito necessitado, às vezes bloqueia a comunicação também. Por exemplo, um espírito bem endurecido, no meio da comunicação, ele fala assim, olha, eu não vou embora mais. Ninguém vai me tirar aqui dessa médium. Aí quem está lá na assistência pensa assim, esse doutrinador está enrolado, ele não vai conseguir ajudar esse espírito, vai ter que chamar outro doutrinador. Então, se 2, 3 pessoas estiverem em volta ali, tiver esse pensamento, capaz que bloqueie a comunicação também. O assunto é interessante, mas o tempo já está se esgotando. Eu vou terminar esse slide e vou parar.
Problemas no aparelho vocal, né, do espírito, que ele não consegue falar. Então, às vezes, ele é mudo. Então, o espírito mudo na última existência. Como que ele consegue falar? É difícil. Acidentados, como eu disse, né? Acidentado na parte da fala, ele não consegue falar também. Afogados, então você morreu afogado, né? E não consegue falar. Até tem uma doutrinadora lá de terça-feira, e aí um espírito era afogado e não conseguia falar, né? Aí ela perguntou para a médium, mas você podia falar, né, que ele morreu afogado, ou você podia falar assim, gu, 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 gu. Você morreu afogado. Aí, Ivone, só você, né? Para o doutrinador saber que ele estava morrendo afogado. Ou suicida. Então, por exemplo, suicida que se enforcou. Vai ser difícil ele falar no plano espiritual. Ou um suicida que tomou veneno. Também é difícil falar. Mas tudo isso o médium pode falar. Então o médium sente que ele foi mudo, que ele tem um acidente, que ele é suicida. Ele vai contando tudo isso para o doutrinador, e aí o doutrinador vai ajudando o espírito, e aí o espírito começa a falar. E por último, problemas emocionais, como o exemplo que eu disse, né? Que desacostumaram a falar e revoltados ou orgulhosos. Eu falei do orgulhosos, né? Mas tem espírito que é revoltado, então ele brigou com o mundo, brigou com Deus, não quer conversar com ninguém. E tem espíritos que estão sem falar, por exemplo, num sofrimento muito grande no plano espiritual, há 100, 200 anos. Então faz 200 anos que ele não conversa com ninguém. Aí chega vocês lá e fala, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Fala alguma coisa aí. Ele desacostumou de falar. Então não vai ser fácil. Então, o médium, ele tem que saber dessas causas, né, para ajudar o espírito, e o doutrinador também, e os assistentes também. Falta ainda alguns slides, mas nós vamos deixar para a próxima. Vamos terminar esse assunto de perguntas dos médiums psicofônicos e já vamos entrar nos doutrinadores. Agradeço a presença de todos, né? Vamos fazer a nossa prece final. O som está baixo aqui. Então vamos agradecer a Deus por essa aula, por esse estudo, onde pudemos estudar, né, todos esses meandros da mediunidade, e aproveitamos esses instantes para fazermos as nossas vibrações. Vamos envolver com carinho todo o nosso planeta Terra, ainda desse problema grave da pandemia. Que Deus ajude as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão desencarnando, os médicos, os enfermeiros, os familiares envolvidos, né, que sempre sofrem, e mesmo as outras pessoas que estão preocupadas, que estão com traumas, né, problemas psicológicos por ficar em casa, com medo. Que Deus as ajude. Voltamos aqui mais perto de nós, né, no Brasil, para os nossos familiares, para as pessoas que conhecemos, principalmente se soubermos de alguém com algum problema, com alguma necessidade. Deus os envolva com muito carinho, que eles possam receber todos os bons fluidos desse ambiente. E nós também, que estamos aqui para estudar, para aprender, também para recarregar as nossas energias, estamos com o nosso copinho de água aí frutificado, conforme nosso merecimento, Senhor. Nos ajude, nos ilumina, nos dê as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas. Agradecemos os bons espíritos que estiveram conosco. Em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos.